nome é Inácio de Antioquia. Sim, aquele mesmo, bispo de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, chamado por muitos de o discípulo do amor. E como tantos outros nos primeiros séculos, condenado à morte por confessar que Cristo é o verdadeiro Senhor. Enquanto caminho para os dentes das feras em Roma, escrevi cartas. Mas se hoje vos falo, é para esclarecer como nós, os cristãos do início, pensamos, vivemos e organizamos nossa fé numa era ainda sem catedrais, sem concílios e sem Novo Testamento encadernado. Uma das melhores janelas que tínhamos para entender isso é o texto conhecido como Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Não está na sua Bíblia. Não foi canonizado. Mas não pense que era desprezado. Esse manual circulava entre comunidades cristãs antes mesmo que houvesse consenso sobre quais escritos deveriam formar o cânon do Novo Testamento. Ele era uma espécie de catecismo, um manual prático de sobrevivência espiritual e comunitária, usado para ensinar convertidos e manter a ordem e a pureza das igrejas locais. Era simples, direto e, ao mesmo tempo, profundamente moldado pela tradição apostólica. Quem o lia não buscava teorias teológicas, mas instruções sobre como viver. Logo no início, o Didaquê apresenta uma divisão que ainda considero uma das mais claras e corajosas da tradição cristã: o caminho da vida e o caminho da morte. Isso não era metáfora, nem retórica. Era uma maneira de descrever a decisão concreta diante da qual cada pessoa se encontra. Seguir Jesus, vivendo segundo seus mandamentos, e isso é o caminho da vida. Ou rejeitar sua vontade e se entregar ao egoísmo, à mentira, à ganância, ao ódio e à violência. E esse é o caminho da morte. Era um ensinamento muito próximo daquele que ouvimos do próprio Senhor, quando disse: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Não se tratava de sentimento ou intenção, tratava-se de prática, de atos. Para nós, cristianismo era vida encarnada, não filosofia teórica. E o Didaquê nos dava um mapa claro para seguir esse caminho estreito. É dentro dessa lógica prática que o documento trata do batismo. Os detalhes ali podem soar técnicos ou até obsessivos para ouvidos modernos. Água corrente, preferencialmente fria. Se não houver, pode ser água parada. Se ainda assim não for possível, então derrame água sobre a cabeça 3 vezes, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos, tanto quem batiza quanto quem é batizado, deveriam jejuar antes, pelo menos por 1 ou 2 dias. Mas entenda bem, isso não era ritualismo vazio. Era reverência. Para nós, o batismo não era símbolo decorativo de filiação religiosa. Era a porta de entrada para o reino de Deus. Era o novo nascimento de que Jesus falou a Nicodemos. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5. Por isso, não podia ser feito de qualquer jeito, nem tratado como detalhe secundário. Tudo, no batismo, apontava para uma realidade maior: morte para o mundo, vida para Deus. Na mesma linha, o Didaquê trata da oração e do jejum com orientações claras. Não jejueis como os hipócritas, ele diz, referindo-se aos fariseus que jejuavam às segundas e quintas. Os cristãos, por contraste, deveriam jejuar às quartas e sextas. Para alguns, isso pode parecer apenas uma tentativa de se diferenciar dos judeus. Mas eu lhe digo, era mais profundo do que isso. Era uma afirmação de identidade. Nós ainda vivíamos muito próximos da sinagoga. Muitos de nós éramos judeus de nascimento, como eu. Mas sabíamos que algo novo havia nascido com o Messias. Precisávamos nos lembrar de que pertencíamos a outro reino. O jejum não era barganha espiritual nem manipulação de Deus. Era esvaziamento. Era preparação.
Assim como as Escrituras nos ensinam que Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 2, também nós entendíamos o jejum como uma forma de alinhar nosso corpo e alma à vontade divina. No mesmo trecho, o Didaquê nos lembra da oração ensinada pelo próprio Senhor, o Pai Nosso, que deveria ser recitada 3 vezes ao dia. E veja, essa repetição não era vã, como aquelas que Jesus criticou em Mateus, capítulo 6, versículo 7. Era disciplina espiritual. Era manter os olhos fixos no reino, 3 vezes por dia, todos os dias. Avançando no texto, chegamos à Eucaristia. Aqui, o Didaquê revela uma riqueza teológica vivida com simplicidade. Dar graças pelo cálice e pelo pão, não como ritual mágico, mas como ato de comunhão e gratidão. E há um detalhe muito importante. Somente os batizados podiam participar da mesa. Isso pode parecer exclusivismo para alguns, mas na verdade era proteção. Não se tratava de um clube privado, mas de um banquete sagrado. Não queríamos dar o que é santo aos cães, como disse o Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6. A Eucaristia era o momento máximo da comunhão da Igreja. Não apenas com Cristo, mas uns com os outros. O pão, outrora espalhado nos montes e agora reunido, simbolizava uma igreja unificada, apesar das distâncias e diferenças. Comer juntos significava ser um só corpo. Mas como seria possível manter essa unidade se não houvesse vigilância quanto aos que ensinavam? É por isso que o Didaquê dedica uma sessão inteira aos apóstolos, mestres e profetas. Não bastava dizer em nome do Senhor. Era preciso viver como o Senhor. Se alguém vinha e queria ficar na comunidade mais de 2 dias, ou pedia dinheiro, ou comia enquanto profetizava, era sinal de alerta. A regra era clara. Profetas verdadeiros não usavam seu dom como profissão. Eles edificavam, corrigiam, serviam, mas não exploravam. Isso se aplicava até mesmo àqueles que falavam em nome do Espírito. Não devíamos julgá-los pelas palavras, mas pela vida. Como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 20. E se até um profeta verdadeiro não vivesse de acordo com o que ensinava, também devia ser rejeitado. A doutrina sem conduta era, para nós, apenas ruído. Nessa mesma lógica de autenticidade e simplicidade, o Didaquê trata da organização das igrejas locais. Mesmo antes de termos concílios, cânon ou confissões de fé, já sabíamos da importância de líderes estáveis. Por isso, recomendava-se a nomeação de bispos e diáconos, homens aprovados, fiéis, que não amassem o dinheiro e fossem capazes de ensinar e servir. Eles tinham dupla função: guardavam a doutrina e cuidavam do rebanho. Era liderança baseada no exemplo, não no título. E isso se expressava também no culto dominical. Era no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, que nos reuníamos para partir o pão e dar graças. Mas havia uma condição essencial: reconciliação. Quem tivesse ofensa contra o irmão devia resolver antes de participar. Pois como poderíamos oferecer um sacrifício puro, como dizia o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11, se havia rancor entre nós? É nesse espírito de vigilância e preparação que o Didaquê termina com exortações escatológicas. O tom não é de pânico, mas de urgência. Cuidem como vivem, ele diz. E essa advertência vale tanto para os cristãos do primeiro século quanto para os de hoje. O texto alerta para o surgimento de falsos mestres, para o esfriamento do amor, para a traição entre irmãos e para a vinda de um enganador que se apresentaria como filho de Deus. Não era a teoria da conspiração, era a leitura do nosso tempo. Já naquela época, o mundo parecia desmoronar, e mesmo assim, a esperança permanecia.
Pois o Didaquê afirma com convicção: virá um rasgar do céu, o som da trombeta e a ressurreição dos santos. Nem todos ressuscitarão, mas aqueles que pertencerem a Cristo, sim. E então o Senhor virá sobre as nuvens, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 30, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A história não terminará com caos, mas com justiça. Agora, permita-me ser honesto. O Didaquê não substitui os evangelhos nem as cartas apostólicas. Não é escritura no mesmo sentido que Romanos ou Apocalipse. Mas também não é um apêndice descartável. Ele não inventa doutrinas novas, mas responde com sabedoria pastoral às perguntas que a vida cristã levanta. Como batizar? Como jejuar? Quem pode ensinar? Como reconhecer um falso profeta? Quando se reunir? Quem pode tomar a ceia? A igreja de hoje, se for humilde, ainda tem muito a aprender com esse pequeno manual do século I ou II. Pergunto então, será que temos vivido como quem anda no caminho da vida? Ou estamos criando um terceiro caminho confortável, onde dizemos, Senhor, Senhor, mas fazemos a vontade de outro Senhor? Será que nossas igrejas se reuniriam com mais verdade se voltássemos a priorizar reconciliação antes da adoração? Será que nossos líderes seriam mais parecidos com Cristo se voltássemos a escolher bispos pela humildade e não pela influência? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.